Nós, quando nos reunimos aqui nesses encontros para tratarmos das questões de saúde, procuramos refletir a respeito dessas leis que acabávamos de comentar na prece. Leis exatas, leis perfeitas, leis mais incidentes em nossa vida do que as leis da natureza física que nós conhecemos. Há uma dificuldade, às vezes, por certa falta de maturidade do pensamento ou de observação, nas pessoas que estão vivendo no mundo agora, confundidas por essa avalanche de disputas, de brigas, de violências, imaginando que Deus está errando em alguma coisa. Nós vamos fazer um raciocínio para ajudá-los no entendimento do que acontece. Dissemos na prece que nós poderemos nesta vida melhorar a nossa vida futura, preparar o nosso amanhã com a ação do agora. Não importa se já nos estamos vendo envoltos pelo problema, pela doença. O doente, que hoje tem que administrar o que já fez, pode, apesar disso, fazer um futuro muito diferente do que este. E é interessante, quando nós observamos esta lei, garantindo a todos uma nova chance, uma nova oportunidade. E isso está acontecendo. Quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nas suas obras básicas, lá no primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, existe uma coisa chamada escala espírita, a partir da pergunta número 100. Esta escala espírita, ela traz, na orientação que as entidades deram a Kardec, vamos dizer assim, uma compartimentalização, uma separação de níveis evolutivos. Quando Kardec explica a escala espírita, ele diz que isso foi feito utilizando um critério. Que se utilizassem outro critério, a escala seria diferente. Mas ele resolveu apresentar-nos uma escala com base no critério próprio, sem contudo dizer que é a única ou é a exclusiva. Mas, pelo que nós observamos, esta escala demonstra, a princípio, só para a nossa ignorância entender o funcionamento, não quer dizer que é exatamente assim, que não há subdivisões, que não há outros níveis intermediários. Ela nos apresenta 10 níveis no plano espiritual. Níveis evolutivos de espíritos. Esses 10 níveis vão dos mais inferiores aos níveis de perfeição, ou ao de perfeição. Porque é apenas um que o mundo espiritual nos apresenta. Quando você vai então ao Livro dos Espíritos, na pergunta 100, você vai ver a divisão de este panorama em 3 ordens. Ele chama de ordem. 3 grupos, vamos dizer assim, para mais fácil compreender. O terceiro, que é o pior, composto de 5 classes. 5 classes de evolução espiritual, correspondendo a categorias de defeitos específicos, de condutas mentais, de compreensão, próprias, cada uma da sua. E então você vai perceber que nesta terceira ordem,
estão espíritos muito semelhantes aos que nós conseguimos encontrar na maioria da humanidade. Desta que nós estamos vendo produzindo tragédias. Desta que estamos vendo se perdendo em drogas. Desta que estamos vendo afastando-se de Deus. E por causa disso, fazendo vítimas entre os seus semelhantes. Então temos leviandades, temos agressividades, temos neutralidades, temos gozações, temos irresponsabilidades. Cada uma destas situando as almas em um padrão. E é interessante nós observarmos uma coisa. No livro dos Espíritos, esta orientação já existe. Lá, deixa eu pegar o livro aqui, nós temos algumas questões que falam de esferas. Se formos na pergunta 300, vamos encontrar a seguinte indagação. 2 espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, serão unidos pela eternidade ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? Sabe a sua véia, o seu véio, sabe? Meu véio, minha véia, ai, mas foi feito um pro outro. A pergunta que Kardec faz é esta. Vocês se dão muito bem, vocês têm uma simpatia que une muito suas almas. Uma vez unidas assim, vocês vão ser para sempre o seu véio e a sua véia. Ou podem se separar unindo-se a outros espíritos. Ele que experimente. Ela que resolve fazer um negócio desse comigo, que ela vai ver só para onde é que eu vou levar ela. Ela nunca vai ser feliz com o outro, ranzinza, birrento que nem eu. Kardec pergunta isso. É claro que a intenção de Kardec não é criar essa fantasia de que, ai, é a tampa da panela, é a metade da laranja, é um para o outro, para a eternidade. Não, Kardec não está pensando a respeito. Ele está fazendo a pergunta de maneira neutra, tratando da questão da simpatia e da antipatia dos espíritos. Vamos ver aqui o nome do capítulo. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Metades eternas. Aí então, depois que ele faz a pergunta, os espíritos respondem. Todos os espíritos são unidos entre si. Ou seja, você já está traindo o seu velho ou a sua véia desde que nasceu. Porque todos os espíritos são unidos entre si. Todos. Nós estamos falando, dizem os espíritos, daqueles que já atingiram o grau da perfeição. Nas esferas inferiores, porque na esfera da perfeição, todos estão unidos entre si. Então veja só. Nas esferas inferiores, ou seja, esferas, imagina esfera, imagina uma esfera. Uma bola. Não é um círculo, é uma bola. É uma esfera. E não é uma. Ele não diz na esfera inferior. Ele diz nas esferas inferiores, a esfera da perfeição. Quando um espírito se eleva,
já não tem mais a mesma simpatia por aquele que ficou parado no tempo. Aquele que ficou para trás. Se isso já dá para a gente falar 1 ano a respeito do que significa essa questão, eu cheguei nessa questão para vocês abrirem a mente em relação às esferas. Esferas são regiões que, pela resposta, revelam como se nós vivêssemos em uma cebola. Porque a dona de casa sabe que se cortar uma cebola, em determinado sentido, vai perceber que a cebola é cheia de camadas, que não deixam de ser esféricas, ao redor do centro. Na questão 303, logo a seguir, Kardec pergunta: os espíritos que não são simpáticos hoje, poderão sê-lo mais tarde? Resposta: sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. E como será mais rápido esse encontro? Será mais rápido se o outro, por desejar que esse encontro seja real, se este outro, mais elevado, não suportando adequadamente as provas que ele tem que enfrentar, não evoluir por sua vez. Então ele tinha que ficar 100 anos naquela esfera. Mas nesses 100 anos ele tinha que passar por um monte de problemas que iriam fazer com que ele subisse mais depressa. Aí ele não quis passar por esse problema, ficou lá roendo a corrente. Ficou, apesar de já estar numa esfera melhor, ficou fazendo coisa que não devia. Então ele não mudou de esfera. Mas o outro que estava lá embaixo falou: não, eu quero chegar lá, eu gosto tanto dele, é meu velho, é minha velha, eu quero chegar lá logo onde eles estão. Então ele faz de tudo e consegue, pulou para a esfera do outro, onde o outro está meio a 2 por hora. Eles poderão se encontrar de novo neste nível evolutivo. Se o mais avançado não andar tão depressa. Então não adianta agora vocês virar para o seu velho e falar assim: velho, eu prometo para você que, como eu sou mais evoluída que eu sei, quando eu chegar do lado de lá, eu vou dar uma diminuída na velocidade para ver se você chega. Não adianta. Não é um acordo, não é uma coisa de combinação. É uma circunstância da dinâmica evolutiva de cada ser, de cada espírito. Aí se aproveita e fala: mas pelo amor de Deus, não vai ficar muito atrasado, que eu não vou ficar te esperando a vida inteira, hein? Do lado de lá eu vou te esperar aí, sei lá, meia hora. Passou disso 35 minutos, eu já troco você por outro. Nós temos nessas duas questões a confirmação de que existem esferas, onde os mais avançados estão mais acima e os mais atrasados estão mais abaixo. Agora, veja só que coisa interessante. Muito bacana. Cada esfera, a terceira ordem, tem 5 classes. E o Livro dos Espíritos nomeia estas 5 classes. Você tem, na terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Certo? Espíritos imperfeitos. Não estão na perfeição. A primeira e mais inferior das classes é a dos espíritos impuros. Depois deles, nós temos os espíritos levianos. Depois, temos os espíritos pseudo-sábios. Depois, os espíritos neutros. Depois, os espíritos batedores e perturbadores. Estes últimos, batedores e perturbadores,
segundo a explicação, podem estar, é uma característica, mais do que uma classe, é uma característica que pode estar em espíritos das outras 4 classes. Você pode ter um espírito impuro que também seja batedor ou perturbador. Você pode ter um espírito leviano que seja batedor ou perturbador. Batedor é aquele que faz barulho. Ah, eu sabia que meu filho estava classificado, que faz o barulho danado. É o espírito batedor. Mas não é esse barulho comum que a gente vê no dia a dia. É aquele espírito que gosta de fazer ruído, gosta de assustar as pessoas, gosta de mover objetos, utilizando-se das energias das pessoas. Isso é muito comum, mais do que as pessoas pensam. E todo mundo fica apavorado, aí chama o padre para fazer o exorcismo na casa. Não é? Isso depois de ter tentado de tudo, né? Inclusive batido nas pessoas, mandado embora. Quando não resolveu nada, aí chama alguém para resolver o que está acontecendo. Porque a gente vai desconfiar que quem está fazendo isso é algum safado que está ali dentro para assustar a gente. Porque é uma coisa muito assim, viva e inusitada. E aí ninguém assume a culpa, porque ninguém tem culpa mesmo. Então essa característica de batedor e também de perturbador, que são aqueles que querem fazer o mal para infligir sofrimento nas pessoas, podem estar essas 2 características mescladas tanto nos espíritos impuros, quanto nos espíritos levianos, quanto nos espíritos neutros, quanto nos espíritos pseudo-sábios. E é interessante você imaginar que se existem esferas, cada um tem a sua. E o que faz com que cada um tenha a sua é o seu padrão vibratório. Não quer dizer que tem a esfera dos espíritos batedores, a esfera dos espíritos impuros, a esfera dos levianos. Não. Quer dizer que existe uma esfera aonde espíritos que tenham o mesmo padrão evolutivo inferiorizado estão presos por eles mesmos, por eles próprios. Não é que Deus os prende. Eles não conseguem se elevar se não mudarem a vibração. E como eles são espíritos, já não têm corpo físico, eles precisam estar em algum lugar do espaço. E eles se aproximam daqueles que são semelhantes, porque eles têm afinidades. Vejam só como é interessante, como é fácil de entender. Você não vê nenhum corintiano vestido de corintiano no jogo do Palmeiras. Não vê. Pode até ser que tenha um disfarçado, mas ele não pode de camisa de corintiano. Senão ele morre. Então, quem que vai no jogo do Palmeiras? Quem vai no jogo do Corinthians? Quem vai no jogo do São Paulo? Quem vai no jogo da Ponte Preta? Quem torce para o time. Nenhuma polícia vai lá na casa da pessoa. Você vai ser obrigado a ir hoje lá no jogo porque vai ter que ter gente lá para gritar para o time. Não, não precisa. Quando muito tem que ter a polícia para impedir que eles depredem por onde eles passam, porque é um bando de gafanhoto. E inclusive nisso eles são afinizados. Afinizados na confusão, na baderna, na discórdia. Se perde é porque perdeu. E se ganha, então, agora com mais razão, a gente ganhou, a gente é poderoso. Então você observa que a sintonia atrai. O máximo que é necessário dizer é avisar qual é o dia e o horário do jogo. O lugar geralmente é no estádio, lá onde eles sabem, mas às vezes precisa avisar que vai ser num outro lugar. Aí vai todo aquele mundaréu de gente, todo aquele formigueiro, veste a camisa da cor do seu time e vão todos para lá. Por quê? Porque eles estão afinizados nos mesmos objetivos. Alguns são mais fanáticos, outros são menos fanáticos. Alguns têm uma cultura, outros não têm nenhuma. Alguns têm uma característica social, em termos de valor, de
de salário que outros não têm. Alguns são desempregados. Mas naquele momento eles estão todos juntos, por interesse, em torcer para o mesmo time. Então nós observamos que quando nós perdemos o corpo físico, não importa se a gente foi rico, se a gente foi pobre, se a gente fez faculdade, se a gente não fez, se a gente foi casado, solteiro, se a gente teve família ou não teve. A nossa sintonia vai nos colocar na companhia daquele grupo afim. Porque nossas vibrações gostam da vibração alheia semelhante. Então a gente se procura e é procurado. Só que aí chega uma hora e fala assim, ai gente, esse negócio aqui está meio escuro. Está meio... Ninguém pode acender uma luzinha. Não, aqui a gente não é a favor da luz. Aqui é tudo escuro mesmo. Ah, mas eu já estou ficando meio até em depressão, porque o negócio está muito escuro. Ah, eu quero ir para um lugar que tem um pouco mais de claridade. Não pode. A claridade que aqui você vai sentir falta é uma claridade de natureza evolutiva. Para que você deixe esse nível, você não pode, por exemplo, comprar uma passagem e pegar o próximo Airbus ou Aerobus, como diz André Luiz, e sair daquela região e ir para uma região, uma esfera superior. Você não está autorizado. Na hora que passar lá na alfândega, cadê o passaporte? Não tenho. Meia volta, aperta -2, pode descer. Volta para a origem. Não pode subir. Porque você não é que os espíritos não querem isto, ao contrário. O que mais eles tentam fazer é promover os que estão na escuridão e no atraso para níveis melhores, mas na verdade é que os caras não querem pagar o preço de estar num ambiente mais elevado. Porque eles vão ter que trabalhar contra aquilo que os mantém naquele estágio. Raiva, interesse, desejo de vingança, ausência de perdão, hábitos e vícios, físicos inclusive. Aí, você não quer ir para a esfera dos bons espíritos? Aí, claro que eu quero, lá tem mais luz. Tem, mas o que? E lá onde é que eu vou tomar a pinga? Não tem isso. Como? Não tem uma pinga? Aí, é que eu ainda gosto muito do cigarro. Lá pelo menos cigarro de palha tem também? Não tem. Mas, meu Deus, deve ser uma chatice. O que eles ficam fazendo na esfera dos bons espíritos? Acho que eles ficam rezando. Só tem igreja lá então? Não é assim. Mas para você entrar na esfera dos bons espíritos, você não pode sair de onde você está carregado de lodo e querer que lá em cima todo mundo te aguente. Você tem raiva de... Ih, como eu tenho raiva. Estou torcendo ainda. Ainda tem muita gente que está me devendo. Então lá, de vez em quando eu vou ver, dou umas espetadas. O cara está com uma ferida na perna, eu vou lá... Ai, é tão bom. E a hora que ele geme, nossa, é ótimo. Eu fico lembrando de como ele fez a gente sofrer quando a gente dependeu dele. Ele era o dono da casa que a gente alugava, não deixava passar barato. Quando não tinha com o que pagar, ele pegava a minha filha. E aí dava um desconto de 3 meses de aluguel. Ele vai me pagar cada vez que ele fez isso com a minha menina. Isso não é brincadeira. Mas na região da esfera dos bons espíritos, quem tem este ódio não pode entrar, está impedido, porque vai sofrer muito. Se não aprendeu a converter este ódio
em algo positivo, em algo construtivo. Então, não é que os espíritos estão proibidos de subir, ao contrário. Para Deus, como para qualquer pai, a felicidade é ver todos os seus filhos junto dele. Mas o Criador sabe que uma vez que tenha criado e dado liberdade, ele respeita a liberdade. E se o ser imaturo quer fazer os absurdos que ele escolheu fazer, isso não pode ser impedido que ele decida. Ele terá as consequências do mal que fez. E como consequência, ele precisará estagiar no padrão correspondente, até que ele queira escolher de outra forma. Você tem 5 filhos. Educou-os com o melhor exemplo que você pôde. E você diz, vocês vão ter liberdade. Vocês vão poder fazer o que vocês quiserem, porque eu confio que vocês vão ser boas pessoas. Aí um belo dia chega o seu filho para você, pai, eu quero ir embora. Eu quero trabalhar, quero ganhar minha vida. Aí você fala, tudo bem, meu filho. Eu vou te arrumar um dinheirinho para você ir. Você já é grande. Mas vou te falar uma coisa. Escuta bem. Se você cometer um erro, você nunca mais me procura. Se você se descuidar uma única vez e você cair, eu não sou seu pai. Você nem fala que eu existo. Eu vou passar por você na sarjeta e vou fingir que não te conheço. Então, o que valeu a pena você ter educado seu filho? Se ele não tem o direito de errar para aprender, a reconhecer que você tem razão, errando, você não criou um ser livre. Você criou um robô que tem que seguir o que você disse para ele. E que se não seguir, se ele não tiver a liberdade de escolher fazer diferente, ele está excomungado, deserdado, desprezado. Isso não é amor, isso não é liberdade. Você é livre desde que faça o que eu mando. Isso não é liberdade. E Deus não é assim. Nós somos assim. O ser humano é assim, porque está equivocado em relação ao que ele pode fazer pelo outro. Nós não gostamos muito que as pessoas que estão sob nossa tutela por um tempo se emancipem. Queremos que elas sempre estejam sob nossa tutela. Das coisas mais difíceis que nós encontramos é um pai e mãe idosos respeitarem o seu filho mais novo do que eles. Respeitarem no sentido de ver aquele homem que eles criaram como alguém que agora não é mais o molequinho que ele pegava pela orelha e punha de castigo. E por que é difícil de ver isto, ou de pelo menos sentir que isso é sincero? Porque para o pai e para a mãe, aquele moleque é sempre o moleque que roubava o ovo da galinha do vizinho, que punha fogo no mato para ver os passarinhos sair voando, ele dar pedrada, que fazia todas as traquinagens, que encheu a cara na juventude, que contava mentira, que colava na prova. Como que agora ele está querendo ser um chefe de família? Bom, o cara era um capeta de calça. Agora está querendo ser o bom? É complicado. Mas Deus não faz isso. Deus nos dá liberdade e deixa a gente errar. E vai deixar a gente errar para a gente aprender que o resultado não é bom. E qual é o resultado para o espírito impuro?
Na vida é o sofrimento físico, sofrimento moral, sofrimento emocional. E no plano espiritual, depois que o corpo físico morre, é a companhia dos outros que são iguais. E então ele vai ser vítima dele mesmo na figura alheia. Porque o que está com ele é igual a ele. Aquele que está na mesma circunstância evolutiva é igualzinho que ele é. Ah, ele é bêbado. Era bêbado? É o espírito de um bêbado. Aqui só tem bêbado. Pô, mas que cheiro de vômito que esse negócio aqui é, ué. Isso aqui é o quê? É bêbado. Todo mundo que está aqui está cheirando gasolina, álcool. E tudo aquilo que um bêbado pode cheirar. Ai, mas esse cheiro é horroroso. É, mas é você. Você cheira assim. E é interessante que determinados padrões espirituais, quando as pessoas que têm mediunidade sentem a presença deles, vêm acompanhados do odor. O espírito, quando se manifesta, para o médium que o está sentindo próximo, o médium sente como se fosse um olfato físico, mas não é, o mau cheiro da entidade. Então este espírito está ali não porque Deus o colocou, mas porque a vibração que ele escolheu para viver é esta. Ele está ali. Porque é o resultado do que ele fez. E como é que ele sai dali? Está impedido? Não, não está. Mas ele tem que melhorar. Por vontade. E então nós entendemos que se são 5 esferas da terceira ordem, 5. Nós temos 4 esferas da segunda ordem. 4. Que já está melhor. Não é o suprassumo. Não são todas elas a luz já consolidada. Mas as 4 chamadas de bons espíritos, a segunda ordem, compõem os níveis vibratórios onde espíritos já querem o bem. Porque na anterior, se você vai lá no livro dos espíritos, você vai ver quais são as características gerais desses espíritos inferiores. Primeiras características: predominância da matéria sobre o espírito. Para estas inteligências, a matéria é mais importante que o espírito. Por exemplo, você está em casa e resolveu fazer o evangelho no lar. E então você chega para o seu velho, para a sua velha e fala assim: bem, vamos fazer o evangelho? Está no horário. Espírito sobre a matéria. Passou a semana inteira vivendo na matéria. Comendo, dormindo, tomando banho, os que tomam, se vestindo e trabalhar, falando, convivendo. 168 horas em uma semana, vivendo para a matéria. Aí então aquela pessoa está falando para você: vamos fazer o evangelho hoje, é o horário. Aí você fala: hoje faz você que vai ter o jogo hoje, eu não vou ficar assistindo. Ai, marido, vai lá no quarto, fica você rezando lá, que hoje é o capítulo da novela que eu não quero perder. Matéria sobre o espírito. É um exemplinho bobo, mas é candente na escolha. Os espíritos imperfeitos, eles permitem que a matéria predomine sobre as necessidades evolutivas da alma. Em qualquer área. Eu não estou dizendo aqui que um dia, uma vez,
Você chamou a pessoa para rezar e ela falou assim, eu tenho exame amanhã, eu vou ficar estudando. Você é o espírito imperfeito. Está querendo deixar a matéria em cima do espírito. Pode ficar aí, você vai ver só para onde você vai quando morrer. Eu fui lá na palestra do André, no Bezerra, ele falou, cobras e lagartos, para onde você vai? Não. Existem deveres inadiáveis, vinculados à matéria. Existem obrigações que a pessoa precisa. Eu vou parar aqui, vou rezar um pouquinho e vou deixar o tiozinho que está precisando agora fazer a limpeza da traqueostomia para dar daqui a 1 hora. Quando ele já estiver desencarnado por falta de ar, porque está tudo entupido, a gente rezou com o espírito sobre a matéria. É claro que não. Em termos de escolhas sérias, o serviço atendendo a matéria também é uma elevação da alma. Mas entre comparações levianas de coisas ridículas, coisas sem importância e chamamentos do Espírito, você observará sim, se aquela pessoa que pode rezar, que pode se dedicar a uma coisa boa, escolhe uma coisa sem valor. Porque isto sim é uma característica do Espírito. Então os espíritos da terceira ordem, os chamados espíritos imperfeitos, eles predominam sempre a importância da matéria sobre as coisas da alma. Que mais? Tem mais. Além disso, eles têm uma propensão ao mal. Propensão ao mal. Propensão não é que eles sejam maus, mas estão quase lá. Não é que eles sejam criaturas que matem todas as pessoas à sua volta, mas eles sempre vão escolher que alguém mate. Eles sempre vão preferir que o sofrimento chegue na pessoa, não à escola. Eles sempre vão votar para que a pessoa seja assassinada na cadeira elétrica. Não que ela seja confinada e receba educação. Eles vão ver um homem velho com uma mocinha e vão falar, que sem vergonha. Que sem vergonha. O velho é sem vergonha porque não se enxerga. E a mocinha porque é uma safada, interesseira. Está querendo dar o golpe do baú no pobre do homem. Puxa, você conhece ele? Nunca vi, estou vendo agora. Você é médium? Que é isso? Não, eu não vou desses negócios de macumba. Então como é que você sabe? Mas está na cara. Só se for na cara dele. Por quê? Porque o espírito imperfeito, ele tem uma propensão para o mal. Ele não pensa, olha que coisa linda. A filha acompanhando o pai no restaurante. Não, ele não pensa nisso. E sabe de onde eu tirei esse exemplo? Sabe de onde? Do relato da minha esposa com o seu pai. Minha esposa almoça com o pai. E ela mesma me conta que algumas pessoas ficam olhando com aquela cara assim de sei, sabe? A propensão ao mal demonstra que aquela pessoa, ela tem dentro dela defeitos pelos quais e graças aos quais ela interpreta a realidade que não é verdade, segundo sua intenção, seu interesse. Estes são os espíritos imperfeitos. Eles têm a matéria predominando sobre o espírito, eles têm uma propensão ao mal, desconfiam de tudo, tudo é errado, tudo é perigoso,
Você conta uma história bonita e quando vem a pergunta é: ah, mas me diz uma coisa, o cara não deu uma olhadinha na perna dela? Francisco de Assis, na praça em Assis, tirou toda a roupa e entregou ao Pai. Aí o cara fala assim: ah, mas não tinha ninguém lá para tirar uma foto dele? Será que ele não estava querendo aparecer na mídia? Porque na mídia só aparece quem sai pelado. O espírito imperfeito malicia, deseja ver a coisa pegar fogo. Alguém faz um comentário que ninguém notou e ele vai lá: você viu o que a fulana falou? O quê? Não, ela falou isto, ela quis dizer aquilo. E a pessoa que não tinha nem pensado nisso fala: não, eu não tinha notado isso, mas será? Não precisa ter uma esfera só para gente assim? Precisa. Quais outras características dos espíritos da terceira ordem? Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequência. Eles têm a intuição de Deus. Eles acham que Deus existe alguma coisa, mas eles não compreendem como Deus funciona. E acham que Deus é sempre exagerado, é sempre indiferente, é sempre mesquinho, é sempre tão ruim quanto ele. E qualquer dessas grandes ocorrências, qualquer dessas tragédias, quaisquer dessas coisas feias, já são motivos para que ele... ah, tá vendo? Ou você acha que Deus podia existir e deixar essas coisas acontecer? Porque eles não entendem como Deus funciona. Nem querem entender porque são ignorantes. Estes espíritos, portanto, eles se compactam em grupos, porque eles são sempre assim, sempre parecidos. Já os bons espíritos, espíritos da segunda ordem, quais são as características dos bons espíritos? Tem alguma coisa da terceira ordem tocando. Deve ser algum espírito batedor ou perturbador que está pondo o dedo em algum botão para você ter um infarto. Ok? Já parou? Isso. Dr. Bezerra, Dona Maria já foram em cima dele. Já levaram para a sala de passe. Você não está entendendo nada, né? Você está em casa. É que começou a tocar algum barulhinho aqui de celular, alguma coisa parecida. É espírito batedor que está fazendo isso. Os bons espíritos, que correspondem à segunda ordem, têm características também. Aquelas que eu falei dos espíritos da terceira ordem, são apenas um resumo. Tem outras coisas lá, bem mais aprofundadas, mais explicadinhas. Mas eu sei que como vocês querem aprender, chegando em casa vocês vão ler. Os da segunda ordem, os bons espíritos, têm características gerais. As características do da terceira ordem eram quais? Predominância do que sobre o que? Da matéria sobre o espírito. Os bons espíritos, na segunda ordem, a característica é oposta. Para os bons espíritos, nas características gerais, existe a predominância do espírito sobre a matéria. O espírito predomina sobre a matéria. Então, para ele não é difícil abdicar de coisas materiais, desde que valores espirituais estejam solicitando o seu empenho. Não tem problema. Ele não sente um peso, ele não fica com raiva. É a hora do pênalti. E a véia fala: véi, vem cá que está na hora do evangelho no lar. Ele não fala assim: ai, véia, o cara vai bater o pênalti. Deixa eu ver, a gente já vai. Não, ele: ah, querida, tudo bem, desliga a televisão e vai lá.
Porque ele sabe, se for gol, todo mundo vai gritar em volta, ele não vai estar precisando assistir. Não é? É, então. Mas ele não deixa de atender, ele vai. Ele não reclama. Chega alguém da família da sua esposa, você fica sabendo que está muito doente, não tem ninguém para cuidar dele, ele vai ter que vir fazer um exame na cidade onde você está. E você, sabendo que ele não tem onde ficar e é parente da sua mulher, não tem nada a ver com você, que a sua casa é apertada. Ao invés de você falar, olha, nem pense em trazer o cara aqui, hein? E a coitadinha está agoniada, porque ela precisa, ela é parente, é irmã, é tia, é prima. Para ficar 2 dias dormindo ali, não vai fazer mal para ninguém. Ela está esperando que ela possa dizer, vem aqui, fica na minha casa. O espírito imperfeito vai falar para ela assim, você nem pensa, ele entrou por essa porta, eu saio pela outra. Ou você sai pela outra com ele para a rua. Porque aqui não vai ficar. Esse é o espírito imperfeito. O bom espírito vai dizer assim, acorda, Ravengar. O bom espírito vai dizer, querida, por que você não liga lá e fala para ele vir aqui para casa? A gente dá um jeito aqui, a gente coloca uma cama no quarto, a gente tira o menino da cama, ele dorme no chão e põe ele na cama. Ai, você acha? Você acha que vai dar? O espírito sobre a matéria. Ai, eu estava com medo de perguntar se você concordava. Não, mas você acha? A pessoa está precisando. Se eu tivesse doente, eu não tivesse onde ficar, como seria bom que alguém me desse uma hospedagem? Eu sei que eles não têm dinheiro para ir para o hotel. O bom espírito coloca o espírito sobre a matéria. Nas coisas mais simples. Em tudo o que você está vivendo. Mas continuam a explicar. Os espíritos da terceira ordem têm uma propensão ao mal. Mas os bons espíritos, eles têm o desejo do bem. Eles não são bons, como se já estivessem prontos. Mas eles desejam o bem. Desejam que as pessoas que sofrem não sofram. O espírito imperfeito, alguém bate na porta, olha, senhor, nós vamos fazer aqui a campanha do quilo dessa semana, eu vou deixar um saquinho. Eu não quero saber disso aqui, vai deixar lá no vizinho, porque aqui eu já estou difícil para viver com a minha família. Pode levar isso para o outro lá, que eu não quero saber de ajudar ninguém. O governo é que tem que fazer isso. O espírito da segunda ordem, ah, pode deixar, você não precisa passar daqui uma semana não, espera um pouquinho só que eu vou pegar para você. E ao invés dele ir lá pegar meio quilinho de uma coisa que está vencendo, ele tem o desejo do bem. Então ele vai fazer um pouco mais do que estão esperando que ele faça. E alguém pode perguntar para ela assim, ah, mas você não acha que esse negócio aí o cara pode depois na esquina sair e vender? Ganhar um dinheiro com isso? E ele vai dizer assim, isso não é um problema meu. O meu problema era corresponder com o melhor que eu podia quando eu fui solicitado. Se ao sair das minhas mãos, quem receber, malversar aquilo que eu dei, ele vai ter que prestar a Deus contas do que ele está fazendo. Isso é problema dele. Eu dei, eu não emprestei. Quando eu dei, eu não sou mais dono. Eu já me livrei da responsabilidade. Porque a gente não imagina quanto há de pesar a comida que estraga na prateleira porque venceu e a gente não deu. A gente simplesmente abre um saco de sanito, um saco de lixo. Ah, isso aqui está vencido, isso aqui está vencido, isso aqui está... Cada coisa que você joga lá porque venceu é
Um dos itens da sentença que condena o egoísta por não ter dado. Por ter deixado estragar. Por não ter ido a cada semana fazer uma fiscalização. Quando é que isso vai vencer? Isso vai vencer no mês que vem. Vai vencer no mês que vem. Eu acho que eu não vou usar em um mês. Eu vou levar isso aqui para alguém que possa usar. Ainda está bom. Eu vou oferecer para uma pessoa. Eu vou levar numa instituição para eles colocarem na sopa, que eles fazem todo dia. Certamente em 30 dias eles vão ter como usar isso daqui antes que perca. O bom espírito tem o desejo do bem. Então ele coopera com os que fazem reciclagem de lixo. Ele coopera e separa as coisas antes de colocar no lixo. O que é papel, o que é metal, o que é vidro, o que é orgânico. Mas é que vai ter um monte de gente ganhando dinheiro depois com o meu lixo. Poxa, que honra! Para mim é lixo e alguém vai ganhar dinheiro com isso. Que Deus abençoe essa pessoa. Enquanto que outros, só porque acham que alguém vai ficar melhor de vida. Não, eu não vou fazer, eu vou facilitar a vida desse povo. Não! Olha ele indo lá para a terceira ordem. Eles que se danem, eles que cortem a mão, catando no reciclável o caco de vidro que eu botei no meio do papelão. Vai ser pouco. Essa gente mesquinha que quer ficar rica com o que eu jogo fora. Tem que sofrer mesmo. O bom espírito tem desejo do bem. Não importa se alguém vai levar vantagem. Não importa se alguém vai pegar o que ele fez de bom e converter em alguma coisa ruim por escolha dele. Ele faz, porque ele sente um desejo de fazer o bem. Suas qualidades e o seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que eles alcançaram. Uns têm a ciência, uns têm capacidades científicas, capacidades intelectuais, já evoluíram no pensamento. Outros têm a sabedoria, ao intelecto juntaram a filosofia, a maturidade, enquanto que outros têm a bondade. Não são super inteligentes, não são cientistas, não fizeram faculdade, não são filósofos que estiveram viajando pelo mundo para descobrir os mistérios da vida. Eles só são bons. Não sabem escrever o nome e não proferem uma palavra que agrida o outro. Precisam pedir comida para comer, mas dividem o que conseguiram com o outro mendigo que está com ele. Esse é um bom espírito. Não é porque é mendigo que ele é um espírito imperfeito. Ele sente vontade do bem, desejo do bem. E eles se dividem em 4 grupos. Os espíritos benevolentes. Eles não são inteligentes, profundamente sábios, não são superiores, mas eles já querem fazer o bem de qualquer jeito que for possível. Eles não são capazes de escrever um livro de literaturas profundas, mas eles levam um velhinho de noite para aprender a escrever numa escola de bairro. Só para o velhinho não ficar com medo de ser assaltado. Ele vai ser o guarda-costa de um ignorante que quer aprender e não aprenderia se tivesse que ir sozinho. Ele vai. Ele deixa o seu sossego, ele deixa o seu descanso, ele vai e fica esperando. E volta com aquele senhorzinho que tem vontade de saber ler e escrever. Esse é o espírito benevolente. Ele quer fazer o bem. E ele faz no máximo que ele pode. Temos depois dos espíritos benevolentes, os chamados espíritos sábios.
estes têm bastante conhecimento. Eles já se aprofundaram no estudo, então eles têm uma visão bastante ampla das coisas da ciência, do avanço que uma sociedade pode ter. Eles se organizam para que a sociedade progrida, para que as pessoas tenham uma condição melhor de vida. Depois deles temos os espíritos de sabedoria, que aliam esta inteligência a qualidades morais mais nobres. E o último desta segunda ordem são os espíritos superiores. Estes reúnem ciência, sabedoria e bondade, que já desenvolveram em uma única e só vontade. E a última ordem é dos espíritos perfeitos, que, como é a última ordem, quem chegar lá, chegou. Não precisa mais renascer. Os outros, todos precisam voltar à vida física. Todos os outros precisam estagiar de novo na Terra, ou nos mundos físicos. E agora vem a parte mais bonita. Se nós somos espíritos imperfeitos, se nossas características são daquelas dos espíritos da terceira ordem, e nós estivéssemos no plano espiritual, nós estaríamos numa enxovia, nós estaríamos no umbral, nós estaríamos no inferno dos católicos, dos evangélicos, rodeados de capetas como nós. Mas Deus não quer que a gente fique aí. Então, o que eles permitem? Esses espíritos superiores, esses espíritos perfeitos, esses espíritos de amor inigualável. Eles permitem que de todas estas esferas vibratórias, de todos estes níveis, menos dos espíritos puros, os espíritos perfeitos, eles permitem que todos renasçam no mesmo lugar. Então eles deixam que o espírito impuro tenha um corpo igual ao espírito sábio. Eles deixam que o espírito leviano, que o espírito pseudo-sábio, que o espírito malicioso, que o espírito perturbador possa nascer num corpo que é igual ao corpo de um espírito sublime, de um espírito superior, de um espírito benevolente. Sem diferença. E então a gente habita a terra num corpo de carne, tendo como vizinho de casa, talvez um espírito leviano, mas vizinho de frente, talvez um espírito sábio. Nós nascemos numa família que às vezes tem um perturbado conosco, quando nós não formos o perturbado. Mas somos netos, netas, da alma nobre, analfabeta, sem estudo, sem escola, que acolhe a todos com muito carinho, que nunca deixa uma pessoa sair da sua presença tão ruim como ela chegou, e que envelhece servindo aos outros, sem pedir nada para si. Nós somos espíritos impuros, filhos e netos de espíritos bons. Porque Deus garante assim, que todos melhoremos, que todos cresçamos, que todos progridamos. Porque quando chega a hora de ir embora, cada um vai para a sua esfera de novo. Mas daquilo que a gente recebeu desses nobres espíritos que moraram conosco na mesma casa, que viveram conosco na mesma cidade, que você pode encontrar na rua e conversar com ele, pode ser que quando o seu corpo morrer, o seu espírito não precise ir mais para a mesma pocilga de onde veio.
você tenha aprendido que vale a pena ser bom, que vale a pena perdoar. E então você viveu isto e viu que realmente melhora você. E quando chega a hora de ir embora, o Senhor diz: ai, que bom, que agora ele está melhor. Vamos permitir na aduana que ele receba um passaporte. Ele já compreende que ele pode estar num mundo em que ele não precisa de destruir, porque ele já viveu isso na terra. Ele aprendeu a cooperar com o esforço dos outros. Ele aprendeu a não sujar as ruas. Ele aprendeu a respeitar a dor alheia. Ele aprendeu a separar o lixo, para cooperar com os que lutam por uma sociedade menos suja, menos destruída. Ele pode entrar aqui, neste outro nível, nessa outra esfera, porque ele já entendeu que aqui todos se respeitam, não são perfeitos, não estão livres de problemas, mas ele não será mais um problema, como ele era antes. E se nós olhamos para o mundo e dizemos: este mundo está horroroso, não é porque Deus está dormindo, não. É porque Deus está deixando que muitos espíritos ignorantes possam vir viver do seu lado, na terra onde você está, para aprenderem a ser melhores com você, para aprenderem com seus bons exemplos. Você que está numa igreja em plena segunda-feira, você que está orando em pleno dia de trabalho, porque isso é importante para você, porque você já considera o espírito mais importante do que a matéria. Você que nos está assistindo, que está gastando seu tempo para pensar a respeito das coisas da vida, você é o agente que Deus está usando. E se Ele está deixando que muitos mergulhem no mesmo nível, na mesma esfera física que iguala bons e maus, é porque Ele confia que você vai ajudar os outros. Porque quando tudo acabar na matéria, cada um já tem garantia para onde voltar. Que bom será que seja você aquela lembrança luminosa na consciência de um ex-malfeitor. Eu aprendi com a minha avó. Minha tia me ensinou. Meu tio me ajudou. Eu estava doente, não tinha onde ficar. E ele deixou eu dormir na sua casa sem me cobrar nada para fazer o exame. Como que eu posso ser indiferente agora que eu já sarei com alguém que também está precisando da minha ajuda? Se quando eu precisei, meu tio, minha tia fizeram comigo, eu vou fazer também. Eu vou multiplicar o bem que eu aprendi, o bem que eu recebi. Eu traí minha companheira, meu companheiro, que foi honesto, que era querido, que eu sabia que me gostava, que tinha tanto carinho por mim, que me aguentou, que fez tantas coisas que poderiam ter sido evitadas. E agora que eu estou sozinho, que eu estou sozinha, que eu procurei a aventura com outros e encontrei apenas sensações físicas que passaram. Puxa vida, que saudade que eu tenho daquele companheiro, daquela companheira que eu não aprendi a respeitar. Não vou ser igual, não vou fazer de novo, não vou me aventurar. Vou procurar viver as boas coisas que ele deixou, que ela deixou em mim. Quem sabe um dia eu mereça reencontrá-los.
Quem sabe um dia Deus pode me dar pelo menos a chance de me ajoelhar diante dele e pedir perdão. Porque graças ao que eles foram para mim, eu já não sou mais a mesma pessoa. A reencarnação, queridas irmãs, queridos irmãos, a reencarnação é a operação moral que nós precisamos, em que os espíritos da segunda ordem, os bons espíritos, descem do céu para viver com a gente, comer na mesma mesa, da mesma comida, dormir no mesmo ambiente, trabalhar conosco na mesma sala, para ver se os espíritos imperfeitos podem deixar esse nível e voltar na direção da luz, por sua escolha. É por esse motivo que existe a morte. Nada seria desse jeito se nós não morrêssemos. Se os bons não fossem embora, nós nunca assumiríamos os nossos deveres. E se o corpo dos maus não se deteriorasse, eles nunca iriam pensar: puxa, quanto tempo eu joguei fora. Estariam sempre contando com a eternidade para continuar fazendo a maldade hoje, quem sabe melhorar amanhã. A morte é fundamental. Como em qualquer escola é fundamental o exame, para que o bom aluno seja bom aluno no resultado do que apresente, e que o mau aluno saiba que não fez o que poderia ter feito. Neste panorama, a morte do corpo é a maior bênção que existe para o espírito. E quando você descobre isto, e quando você descobre que você vai passar por isto, já não é mais importante quando vai ser, como é importante viver da melhor maneira. Seja para aprender com os que são melhores, seja para ser exemplo para os que ainda não são como você e que podem melhorar. Bendita a bondade de Deus, que deixa o lixo se reciclar, para que o lixo mesmo se transforme em adubo. Quando entrarem na sala de passe, saibam ou se recordem que muitos espíritos superiores conhecem você. Muitos espíritos sábios prepararam a sua vinda à Terra. Muitos espíritos benevolentes te acolheram como pai, como mãe, como tio, como avô. E que sem você se colocar, seja em um ou em outro, que você escolha ser dos bons espíritos, para que todos os das outras classes, quando encontrarem você, melhorem. Ao invés de quererem a sua companhia pelos defeitos que eles carregam, pelas fraquezas que eles têm, com quem comungar, com quem se sintonizar. Não, que eles te procurem por quererem melhorar. Porque estes espíritos que estão aí, para colocar a mão sobre sua cabeça, aí na sua casa, aí onde você está nesse momento, estes são espíritos, pelo menos da segunda ordem. Bons espíritos. Que nós todos aprendamos com eles. Pensem nisso. Muita paz.